Capítulo 22. O último que poderia ser feito. Semirage sentou-se sozinha na pequena sala. Eles tinham tirado sua cadeira e não lhe deram nenhuma lanterna ou vela. Maldita era e seu povo amaldiçoado. O que ela daria por lâmpadas incandescentes nas paredes? Durante seus dias, os prisioneiros não tinham sido privados de luz. Claro, ela havia trancado vários de seus experimentos na escuridão total, mas isso era diferente. Era importante descobrir que efeito a falta de luz teria sobre eles. Essas chamadas Aes Sedai que assegurava, eles não tinham nenhuma razão racional para deixá-la na escuridão. Eles só fizeram isso para humilhá-la. Ela puxou os braços para mais perto, encolhendo-se contra a parede de madeira. Ela não chorou. Ela era uma das escolhidas. E daí se ela foi forçada a se humilhar? Ela não estava quebrada. Mas, o tolo Aes Sedai não a considerava mais como eles. Semirage não tinha mudado, mas eles tinham. De alguma forma, de uma só vez, aquela mulher amaldiçoada com a Paralisnet no cabelo tinha desvendado a autoridade de Semirage com todos eles. Como? Como ela havia perdido o controle tão rápido? Ela estremeceu ao se lembrar de ter sido virada sobre os joelhos da mulher e espancada. E da indiferença disso. A única emoção na voz da mulher havia sido um leve aborrecimento. Ela havia tratado Semirage, uma das escolhidas, como se ela mal merecesse atenção. Isso a havia irritado mais do que os golpes. Não aconteceria de novo. Semirage estaria pronta para os golpes da próxima vez, e ela não daria peso a eles. Sim, isso funcionaria. Não é? Ela estremeceu novamente. Ela havia torturado centenas, talvez milhares, em nome da compreensão e da razão. Tortura fazia sentido. Você realmente via do que uma pessoa era feita, de mais de uma maneira, quando começava a cortá-la. Essa era uma frase que ela usava em inúmeras ocasiões. Geralmente a fazia sorrir. Dessa vez, não. Porque não podiam ter-lhe causado dor. Dedos quebrados, cortes na carne, brasas nas pontas dos cotovelos. Ela havia endurecido sua mente para cada uma dessas coisas, preparando-se para elas. Uma pequena e ansiosa parte de si mesma ansiava por elas. Mas isso... ser forçada a comer comida do chão? Ser tratada como uma criança diante daqueles que a olhavam com tanto respeito? Eu a matarei, ela pensou, não pela primeira vez. Removerei seus tendões, um de cada vez, usando o poder para curá-la para que ela viva para experimentar a dor. Não. Não, eu farei algo novo com ela. Eu mostrarei a ela uma agonia que não foi conhecida por ninguém em nenhuma era. Semirage. Um sussurro. Ela congelou, olhando para cima na escuridão. Aquela voz tinha sido suave, como um vento frio, mas ainda afiada e cortante. Ela tinha imaginado. Ele não podia estar ali, podia? Você falhou muito, Semirage, a voz continuou, tão suave. Uma luz fraca brilhava por baixo da porta, mas a voz vinha de dentro de sua cela. A luz pareceu ficar mais brilhante, e ficou vermelha escura, iluminando a bainha de uma figura em uma capa preta parada diante dela. Ela olhou para cima. A luz avermelhada revelou um rosto branco, a cor de pele morta. O rosto não tinha olhos. Ela imediatamente se ajoelhou no chão, prostrando-se na madeira envelhecida. Embora a figura diante dela parecesse um Mirdraal, era muito mais alta e muito, muito mais importante. Ela estremeceu ao se lembrar da voz do próprio grande senhor, falando com ela. Quando você obedece Shaidar Aran, você me obedece. Quando você desobedece, você deveria capturar o garoto, não matá-lo. A figura sussurrou em um silvo, como vapor escapando por rachaduras entre a panela e a tampa. Você pegou a mão dele e quase a vida dele. Você se rebelou e perdeu peões valiosos. Você foi capturado por nossos inimigos, e agora eles o quebraram. Ela podia ouvir o sorriso em seus lábios. Shaidar Aran era o único Mirdraal que ela já tinha visto sorrir. Mas, então, ela não achava que essa coisa fosse realmente um Mirdraal. Ela não respondeu às suas acusações. Não se mentia, nem mesmo se dava desculpas, diante dessa figura. De repente, o escudo que a bloqueava desapareceu. Sua respiração ficou presa. Shaidar havia retornado. Doce poder. No entanto, quando ela o alcançou, ela hesitou. Aquelas imitações de Aes Sedai lá fora sentiria se ela canalizasse. Uma mão fria, de unhas longas, tocou seu queixo. A carne dela parecia couro morto. Ela girou seu rosto para cima para encontrar o olhar sem olhos. Você recebeu uma última chance. Os lábios semelhantes à larva sussurraram.
Faça. Não. Falhou. A luz desapareceu. A mão em seu queixo se retirou. Ela continuou ajoelhada, lutando contra o terror. Uma última chance. O grande senhor sempre recompensava o fracasso de maneiras imaginativas. Ela já havia dado tais recompensas antes, e não tinha desejo de recebê-las. Eles fariam qualquer tortura ou punição dessas Aes Sedai, poderia imaginar que parecesse infantil. Ela se forçou a ficar de pé, tateando o caminho pela sala. Ela chegou à porta e, prendendo a respiração, tentou. A porta se abriu. Ela saiu do quarto sem deixar as dobradiças rangerem. Lá fora, 3 cadáveres jaziam no chão, caídos livres de suas cadeiras. As mulheres que estavam mantendo seu escudo. Havia outra pessoa ali, ajoelhada no chão diante dos 3. Uma das Aes Sedai. Uma mulher de verde, com cabelos castanhos, presos em um rabo de cavalo, a cabeça abaixada. Eu vivo para servir, grande senhora, a mulher sussurrou. Fui instruída a lhe dizer que há compulsão em minha mente que você deve remover. Semirage levantou uma sobrancelha. Ela não tinha percebido que havia algum negro entre aqueles Aes Sedai aqui. Remover a compulsão poderia ter um efeito muito desagradável em uma pessoa. Mesmo se a compulsão fosse fraca ou sutil, o cérebro poderia ser seriamente prejudicado ao removê-la. Se a compulsão fosse forte, bem, era bem interessante de assistir. Além disso, disse a mulher, entregando algo para frente, embrulhado em pano. Eu devo lhe dar isso. Ela removeu o pano, revelando uma coleira metálica de cor opaca e 2 pulseiras. A faixa de dominação. Feita durante a ruptura, surpreendentemente semelhante à Dan Semirage, passou muito tempo trabalhando com. Com este terangreal, um canalizador masculino poderia ser controlado. Um sorriso finalmente rompeu o medo de Semirage. Rand só visitou a praga em uma única ocasião, embora ele pudesse vagamente se lembrar de ter vindo a esta área em várias ocasiões, antes que a praga infectasse a terra. Léus as memórias de Teren. Não as suas. O louco começou a sibilar e resmungar com raiva enquanto cavalgavam pelo matagal saldaiano. Até Taidashar ficou nervoso enquanto se moviam para o norte. Saldaia era uma paisagem marrom de matagal e solo escuro, nem de longe tão árida quanto o deserto Aiel, mas dificilmente uma terra macia ou exuberante. As propriedades rurais eram comuns, mas tinham quase a aparência de fortes, e as crianças pequenas se comportavam como guerreiros treinados. Lã uma vez lhe dissera que entre os Borderlanders, um menino se tornava um homem quando ganhava o direito de carregar uma espada. Já lhe ocorreu, disse Ituralde, cavalgando à esquerda de Rand, que o que estamos fazendo aqui pode constituir uma invasão. Rand acenou com a cabeça em direção a Bashere, que cavalgava pelo mato à direita de Rand. Trago comigo tropas do próprio sangue deles, disse ele. Os Saldaianos são meus aliados. Bashere riu. Duvido que a rainha veja dessa forma, meu amigo. Faz muitos meses desde a última vez que pedi ordens a ela. Ora, eu não ficaria surpreso em descobrir que ela já exigiu minha cabeça. Rand virou os olhos para a frente. Eu sou o dragão renascido. Não é uma invasão marchar contra as forças do escuro. À frente deles, erguiam-se os contrafortes das montanhas de Duon. Eles tinham um tom escuro, como se suas encostas estivessem cobertas de fuligem. O que ele próprio faria se outro monarca usasse um portal para depositar quase 50.000 tropas dentro de suas fronteiras? Era um ato de guerra, mas as forças dos Borderlanders estavam fora fazendo Light só sabia o que, e ele não deixaria essas terras indefesas. A apenas 1 hora de viagem ao sul, Ituralde Domani montou um acampamento fortificado ao lado de um rio que tinha sua nascente nas terras altas de Old Zend. Rand inspecionou seu acampamento e suas fileiras. Depois disso, Bashere sugeriu que Rand cavalgasse para inspecionar a praga. Os batedores ficaram surpresos com a rapidez com que a praga estava avançando, e Bashere achou importante que Ituralde e Rand vissem por si mesmos. Rand concordou. Mapas às vezes não conseguiam transmitir a verdade que os olhos podiam ver. O sol estava mergulhando em direção ao horizonte como um olho caído ansiando por dormir. Taidashar bateu um casco, sacudindo a cabeça. Rand levantou uma mão, parando seu grupo, 2 generais, 50 soldados e um número igual de donzelas, com narisma atrás para tecer portais. Ao norte, na encosta rasa, um matagal de gramíneas de lâminas largas e arbustos atarracados balançavam como ondas ao vento. Não havia uma linha específica onde a praga começava. Uma mancha em uma lâmina ali, um molde doentio em um caule ali. Cada partícula individual era inocente, mas havia muitas, muitas mesmo. No topo da encosta, nenhuma planta estava livre das manchas.
A varíola parecia infeccionar enquanto ele observava. Havia uma sensação oleosa de morte na praga, de plantas mal sobrevivendo, mantidas vivas como prisioneiras famintas até a beira da mortalidade. Se Rand tivesse visto algo assim em um campo nos Dois Rios, ele teria queimado a colheita inteira e ficaria surpreso por isso ainda não ter sido feito. Ao seu lado, Basheri juntou os nós dos dedos de seus longos e escuros bigodes. Eu me lembro de quando não começou por mais algumas léguas, ele observou. Isso não foi há muito tempo. Já tenho patrulhas percorrendo toda a extensão, disse Ituralde. Ele olhou para a paisagem doentia. Todos os relatórios são os mesmos. Está quieto lá fora. Isso deve ser um aviso suficiente de que algo está errado, disse Basheri. Sempre há patrulhas ou ataques de Trollocs para lutar. Se não isso, então algo pior, para assustá-los. Vermes ou Blodurasps. Ituralde apoiou um braço na cela, balançando a cabeça enquanto continuava olhando para a praga. Não tenho experiência em lutar contra essas coisas. Sei como os homens pensam, mas os grupos de ataque Trolloc não mantêm linhas de suprimento, e eu só ouvi histórias sobre o que os vermes podem fazer. Deixarei alguns oficiais de Basheri com você como conselheiros, disse Rand. Isso ajudaria, disse Ituralde, mas me pergunto se não seria melhor deixá-lo aqui. Os soldados dele poderiam patrulhar esta área, e você poderia usar minhas tropas em Arad Doma. Sem ofensa, meu senhor, mas você não acha estranho termos nós trabalhando nos reinos um do outro? Não, disse Rand. Não era estranho, era um senso amargo. Ele confiava em Basheri, e os saudianos serviram bem a Rand, mas seria perigoso deixá-los em suas próprias terras natais. Basheri era primo da própria rainha, e o que dizer de seus homens? Como eles reagiriam quando seu próprio povo perguntasse por que eles se tornaram jurados de dragão? Por mais estranho que fosse, Rand sabia que causaria uma conflagração muito menor ao deixar estrangeiros em solo saudiano. Seu raciocínio com Ituralde foi igualmente brutal. O homem havia jurado a ele, mas as alianças podiam mudar. Aqui, perto da praga, Ituralde e suas tropas teriam muito pouca oportunidade de se voltar contra Rand. Eles estavam em território hostil, e o Ashamen de Rand seria seu único meio rápido de voltar para Arad Doma. Se deixado em sua terra natal, no entanto, Ituralde poderia reunir tropas e talvez decidir que não precisava da proteção do dragão renascido. Era muito mais seguro manter os exércitos em território hostil. Rand odiava pensar dessa forma, mas essa era uma das principais diferenças entre o homem que ele tinha sido e o homem que ele tinha se tornado. Apenas um desses homens poderia fazer o que precisava ser feito, não importando o que ele odiasse. Narisma, Rand chamou. Portal. Ele não precisou se virar para sentir Narisma agarrar o poder único e começar a tecer. A sensação arrepiou Rand, tentadora, mas ele lutou contra ela. Estava se tornando cada vez mais difícil para ele agarrar o poder sem esvaziar o estômago, e ele não pretendia vomitar na frente de Ituralde. Você terá 100 Ashamen até o fim da semana, Rand disse, falando com Ituralde. Suspeito que você fará bom uso deles. Sim, acho que posso fazer exatamente isso. Quero relatórios diários, mesmo que nada aconteça, Rand respondeu. Envie os mensageiros por um portal. Estarei desmontando o acampamento e indo para Bandar Eban em 4 dias. Basheri grunhiu. Essa foi a primeira vez que Rand disse sobre o movimento. Rand virou seu cavalo em direção ao grande portão aberto atrás deles. Algumas das donzelas já tinham se abaixado, indo primeiro, como sempre. Narisma estava de lado, seu cabelo em suas 2 tranças escuras enfeitadas com sinos. Ele também tinha sido um borderlander, antes de se tornar Ashamen. Muitas lealdades nubladas. O que viria primeiro para Narisma? Sua terra natal. Rand. Os Aes Sedai, de quem ele era um guardião. Rand tinha quase certeza de que o homem era leal, ele era um daqueles que tinham vindo até ele em Dumais Wells. Mas os inimigos mais perigosos eram aqueles em quem você presumia que podia confiar. Nenhum deles é confiável. Leosterin disse. Nunca deveríamos ter deixado eles chegarem tão perto de nós. Eles vão se voltar contra nós. O louco sempre teve problemas com outros homens que conseguiam canalizar. Rand empurrou Taidaishar para frente, ignorando Leos os devaneios de Teren, embora ouvir a voz o tenha levado de volta aquela noite. A noite em que ele sonhou com Moridin, e não havia Leosterin em sua mente. Revirava o estômago de Rand saber que seus sonhos não estavam mais seguros. Ele tinha passado a confiar neles como um refúgio. Pesadelos podiam levá-lo, é verdade, mas eram seus próprios pesadelos. Porque Moridin veio ajudar Rand em Shadar Logoth Rogogotot,
de volta durante a luta com Samael. Que teias distorcidas ele estava tecendo. Ele havia alegado que Rand havia invadido seu sonho, mas isso era apenas outra mentira? Tenho que destruí-los, ele pensou. Todos os renegados, e devo fazer isso para o bem dessa vez. Devo ser duro. Só que Min não queria que ele fosse duro. Ele não queria assustá-la, de todas as pessoas. Não havia brincadeiras com Min, ela podia chamá-lo de idiota, mas ela não mentia, e isso fazia querer ser o homem que ela queria que ele fosse. Mas ele ousaria. Um homem que sabia rir também poderia ser o homem que poderia enfrentar o que precisava ser feito em Chaiol Carniçal? Para viver você deve morrer. A resposta para uma de suas 3 perguntas. Se ele tivesse sucesso, sua memória, seu legado, viveria depois que ele morresse. Não era muito reconfortante. Ele não queria morrer. Quem queria? Os Aiel alegavam que não buscavam a morte, embora a abraçassem quando ela chegasse. Ele entrou pelo portal, viajando de volta para a mansão em Ara-Doma, com o anel de pinheiro cercando os pisoteados terrenos marrons e as longas fileiras de tendas. Seria preciso um homem duro para encarar sua própria morte, para lutar contra o escuro enquanto seu sangue se derramava nas pedras. Quem poderia rir na cara disso? Ele balançou a cabeça. Tendo Leos Terin em sua mente não ajudou. Ela está certa, Leos. Terin disse de repente. Ela? Rand perguntou. A bonita. Com o cabelo curto. Ela diz que precisamos quebrar os selos. Ela está certa. Rand congelou, puxando Tai-Daishar para perto, ignorando o cavalariço que tinha vindo para pegar o cavalo. Ouvir Leos Terin concordando. O que faremos depois disso? Rand perguntou. Nós morremos. Você prometeu que poderíamos morrer. Só se derrotarmos o Darquan, Rand disse. Você sabe que se ele vencer, não haverá nada para nós. Nem mesmo a morte. Sim, nada, Leos Terin disse. Isso seria legal. Sem dor, sem arrependimento. Nada. Rand sentiu um arrepio. Se Leos Terin começou a pensar dessa forma. Não, Rand disse, não seria nada. Ele teria nossa alma. A dor seria pior, muito pior. Leos Terin começou a chorar. Leos Terin. Rand estalou em sua mente. O que fazemos? Como você selou o Bore da última vez? Não funcionou, Leos Terin sussurrou. Usamos Saidin, mas tocamos no Darquan. Era o único jeito. Algo tem que tocá-lo, algo para fechar a lacuna, mas ele foi capaz de contaminá-lo. O selo era fraco. Sim, mas o que faremos de diferente? Rand pensou. Silêncio. Rand sentou-se por um momento, depois deslizou para fora Tai-Daishar e deixou o noivo nervoso levá-lo embora. O resto das donzelas estava vindo pelo grande portão, Basheri e Narisma na retaguarda. Rand não esperou por elas, embora tenha notado Deira Basheri, Davron a esposa de Basheri, parada do lado de fora do Travelling Ground. A mulher alta e escultural tinha cabelos escuros com linhas brancas nas têmporas. Ela lançou um olhar avaliador para Rand. O que ela faria se Basheri morresse a serviço de Rand? Ela continuaria a segui-lo ou lideraria as tropas para longe, de volta a Saldaia? Ela era tão forte de vontade quanto seu marido. Talvez até mais. Rand passou por ela com um aceno e um sorriso e caminhou pelo acampamento noturno em direção à mansão. Então Leos Terin não sabia como selar a prisão do Darquan. De que servia a voz então? Queime-o, mas ele tinha sido uma das poucas esperanças de Rand. A maioria das pessoas aqui era sábia o suficiente para se afastar quando o viam andando pelo terreno. Rand conseguia se lembrar de quando tais estados de ânimo não atingiam, quando ele era um simples pastor de ovelhas. Rand, o dragão renascido, era um homem completamente diferente. Ele era um homem de responsabilidade e dever. Ele tinha que ser. Dever. O dever era como uma montanha. Bem, Rand sentia-se como se estivesse preso entre uma boa dúzia de montanhas diferentes, todas se movendo para destruí-lo. Entre essas forças, suas emoções pareciam ferver sob pressão. Era de se espantar quando elas se libertavam. Ele balançou a cabeça, aproximando-se da mansão. A leste ficavam as montanhas da névoa. O sol estava quase se pondo, e as montanhas estavam banhadas por uma luz vermelha. Além delas e ao sul, tão estranhamente perto, ficavam o campo de Emond e os 2 rios. Uma casa que ele nunca mais veria, pois uma visita apenas alertaria seus inimigos sobre sua afeição por ela. Ele havia trabalhado duro para fazê-los pensar que ele era um homem sem afeição. Às vezes, ele temia que seu estratagema tivesse se tornado realidade. Montanhas. Montanhas como dever.
O dever da solidão neste caso, pois em algum lugar ao sul ao longo daquelas montanhas muito próximas estava seu pai. Tarn. Rand não o via há tanto tempo. Tan era seu pai. Rand havia decidido isso. Ele nunca conheceu seu pai biológico, o chefe do clã Aiel chamado Janduin. Embora ele obviamente fosse um homem de honra, Rand não tinha desejo de chamá-lo de pai. Às vezes, Rand ansiava pela voz de Tarn, sua sabedoria. Essas eram as vezes em que Rand sabia que tinha que ser o mais duro, pois um momento de fraqueza, um momento correndo para seu pai em busca de socorro, destruiria quase tudo pelo que ele havia trabalhado. E provavelmente significaria o fim da vida de Tarn também. Rand entrou na mansão pelo buraco queimado na frente, empurrando para o lado a lona grossa que agora formava uma entrada, e manteve as costas para as montanhas da névoa. Ele estava sozinho. Ele precisava ficar sozinho. Confiar em alguém seria arriscar ser fraco quando chegasse a Shayol Gu. Na última batalha, ele não seria capaz de se apoiar em ninguém além de si mesmo. Dever. Quantas montanhas um homem deve carregar? Ainda cheirava a fumaça dentro da mansão. Lord Telain havia reclamado do incêndio hesitantemente, mas persistentemente, até Rand ter ordenado uma compensação para o homem, embora a bolha do mal não tivesse sido culpa de Rand. Ou tinha. Ser Taveren tinha muitos efeitos estranhos, desde fazer as pessoas dizerem coisas que normalmente não diriam até trazer a ele a lealdade daqueles que estavam vacilantes. Ele era um foco de problemas, bolhas do mal incluídas. Ele não havia escolhido ser esse foco, mas havia escolhido ficar na mansão. De qualquer forma, Telain tinha sido compensado. Era uma ninharia comparado com a quantia de dinheiro que Rand estava gastando para financiar seus exércitos, e mesmo isso era pequeno comparado com os fundos que ele havia dedicado para levar comida para Aradoma e outras áreas problemáticas. Nesse ritmo, seus administradores estavam preocupados que ele logo levaria à falência seus ativos em Ilian, Tyr e Cairhien. Rand não havia dito a eles que não se importava. Ele veria o mundo até a última batalha. E você não terá nenhum legado além disso. Uma voz sussurrou no fundo de sua mente. Não Leos Teren, mas seu próprio pensamento, uma pequena voz, a parte dele que o levou a fundar escolas em Cairhien e Andor. Você deseja viver depois de morrer? Você deixará todos aqueles que o seguem para a guerra, fome e caos. A destruição será o modo como você viverá. Rand balançou a cabeça. Ele não podia consertar tudo. Ele era apenas um homem. Olhar além da última batalha era tolice. Ele não podia se preocupar com o mundo então, não podia. Fazer isso seria tirar os olhos do objetivo. E qual é o objetivo? Aquela voz parecia dizer. É sobreviver ou prosperar. Você vai preparar o terreno para outro Breaking ou para outro Age of Legends? Ele não tinha respostas. Leos Teren despertou ligeiramente, balbuciando incoerentemente. Rand subiu as escadas para o segundo andar da mansão. Leve, ele estava cansado. O que foi que o louco disse? Quando ele selou o Bore na prisão do Dark One, ele usou Saidin. Isso porque muitos dos Aes Sedai na época se voltou contra ele, e ele ficou apenas com 100 companheiros, os Aes masculinos mais poderosos Sedai de seu tempo. Nenhuma mulher. A fêmea Aes Sedai considerou seu plano muito arriscado. Estranhamente, Rand sentiu como se quase pudesse se lembrar daqueles eventos, não o que tinha acontecido, mas a raiva, o desespero, a decisão. O erro, então, foi não usar a metade feminina do poder, assim como a masculina. Foi isso que permitiu que o escuro contra-atacasse e contaminasse Saidin, levando Leos Teren e os homens restantes dos 100 companheiros estão loucos. Poderia ser tão simples. Quantos Aes Sedai ele precisaria? Ele precisaria de algum? Muitos sábios poderiam canalizar. Certamente havia mais do que isso. Havia um jogo que as crianças jogavam, cobras e raposas. Dizia-se que a única maneira de vencer era quebrar as regras. E quanto ao seu outro plano, então? Ele poderia quebrar as regras matando o Dark One. Isso era algo que até ele, o dragão renascido, ousava contemplar. Ele cruzou o piso de madeira rangente do corredor e abriu a porta do seu quarto. Min estava apoiada em travesseiros na cama de madeira, vestindo suas calças verdes bordadas e uma camisa de linho, enquanto folheava mais um livro à luz de uma lâmpada. Uma servente idosa se movimentava, recolhendo pratos da refeição noturna de Min. Rand tirou o casaco, suspirando para si mesmo e flexionando a mão. Ele sentou-se na lateral da cama enquanto Min colocava de lado seu livro, um volume chamado Uma Discussão Abrangente sobre Relíquias Pré-Quebra. Ela se sentou e esfregou a nuca dele com uma das mãos. Tigelas tilintaram quando a criada as recolheu, e ela se curvou em pedido de desculpas, movendo-se com velocidade extra enquanto as colocava em sua cesta de transporte.
Você está se esforçando demais de novo, pastor de ovelhas. Disse-me, eu tenho que fazer isso. Ela beliscou seu pescoço com força, e ele se encolheu, grunhindo. Não, você não faz isso, ela disse, sua voz perto do ouvido dele. Você não estava me ouvindo? De que adiantará se você se cansar antes de chegar à última batalha? Luz, Randy, não ouço você rir há meses. Será que esse é realmente o momento para rir? Ele perguntou. Você quer que eu fique feliz enquanto crianças morrem de fome e homens se matam? Eu deveria rir ao ouvir que os Trollocs ainda estão passando pelos caminhos? Eu deveria ficar feliz que a maioria dos renegados ainda esteja por aí em algum lugar, planejando a melhor forma de me matar? Bem, não, disse-me, claro que não. Mas não podemos deixar que os problemas do mundo nos destruam. Katsuane diz que... Espere, ele retrucou, virando-se para encará-la. Ela se ajoelhou na cama, o cabelo curto e escuro caindo abaixo do queixo. Ela pareceu chocada com o tom dele. O que Katsuane tem a ver com isso? Ele perguntou. Min franziu a testa. Nada. Ela está te dizendo o que dizer, Randy disse. Ela está te usando para me atingir. Não seja idiota, Min disse. O que ela disse sobre mim? Min deu de ombros. Ela se preocupa com o quão duro você se tornou. Randy, o que é isso? Ela está tentando me atingir, me manipular, ele disse. Ela está usando você. O que você disse a ela, Min? Min o beliscou novamente com força. Não gosto desse tom, Lobe. Pensei que Katsuane fosse sua conselheira. Por que eu deveria ter cuidado com o que falo perto dela? A garçonete continuou a tilintar os pratos. Porque ela não podia simplesmente ir embora. Esse não era o tipo de discussão que ele queria ter na frente de estranhos. Min não poderia estar trabalhando com Katsuane, poderia? Randy não confiava em Katsuane de forma alguma. Se ela tivesse chegado até Min, Randy sentiu seu coração se contorcer. Ele não desconfiava de Min, desconfiava. Ela sempre foi a única a quem ele podia recorrer em busca de honestidade, a única que não brincava com ele. O que ele faria se a perdesse? Queime-me, pensou. Ela está certa. Eu me tornei muito severo. O que será de mim se eu começar a desconfiar daqueles que eu sei que me amam? Não serei melhor que o louco Leosterin. Min, ele disse, suavizando a voz. Talvez você esteja certa. Talvez eu tenha ido longe demais. Ela se virou para olhá-lo, relaxando. Então ela enrijeceu, os olhos arregalados em choque. Algo frio estalou no pescoço de Randy. Randy imediatamente levantou a mão até o pescoço, girando. A servente estava atrás dele, mas sua forma estava brilhando. Ela desapareceu e foi substituída por uma mulher de pele escura e olhos pretos, seu rosto afiado triunfante. Semirage. A mão de Randy tocou metal. Metal frio demais, que parecia gelo, pressionado contra sua pele. Furioso, ele tentou soltar sua espada da bainha preta pintada de dragão, mas descobriu que não conseguia. Suas pernas se esticavam como se estivessem contra um peso incrível. Ele coçou a gola, seus dedos ainda conseguiam se mover, mas o metal parecia ser uma única peça sólida. Naquele momento, Randy sentiu terror. Ele encontrou os olhos de Semirage de qualquer maneira, e ela sorriu profundamente. Estou esperando há muito tempo para colocar uma Domination Band em você, Leosterin. Estranho como as circunstâncias ocorrem, não é? Algo brilhou no ar, e Semirage mal teve tempo de gritar antes que algo desviasse a lâmina por pouco. Uma trama de ar, Randy só podia presumir, embora não conseguisse ver tramas feitas de saidar. Ainda assim, a faca de Min havia deixado um corte na lateral do rosto de Semirage antes de passar e se enterrar na madeira da porta. Guardas! Min gritou. Donzelas, as armas. O cara a carne está em perigo. Semirage xingou, acenando com a mão, e Min interrompeu. Randy se contorceu ansiosamente, tentando, e falhando, agarrar Saidin. Algo o bloqueou. Min foi jogada para fora da cama por tramas de ar, sua boca trancada. Randy tentou correr até ela, mas novamente descobriu que não conseguia. Suas pernas simplesmente se recusavam a se mover. Naquele momento, a porta do seu quarto se abriu. Outra mulher entrou com um passo apressado. Ela olhou para fora da porta, como se estivesse esperando por algo, então a fechou atrás de si. Elsa. Randy sentiu uma onda de esperança, mas então a pequena mulher se juntou a Semirage, pegando a outra pulseira que controlava o Adã em volta do pescoço de Randy. Ela olhou para Randy, seus olhos vermelhos, parecendo atordoada,
como se algo a tivesse atingido fortemente na cabeça. No entanto, quando ela o viu ajoelhado, ela sorriu. Então você finalmente chega ao seu destino, Rand al'Thor. Você enfrentará o grande senhor. E você perderá. Elsa. Elsa era negra. Quem me há? A pele de Rand arrepiou-se quando ele sentiu seu abraço saidar, de pé ao lado de sua senhora. Ambos o confrontaram, cada um usando uma pulseira, e Semiraj parecia extremamente confiante. Rand rosnou, virando-se para Semiraj. Ele não ficaria preso assim. A abandonada tocou no corte sangrento em sua bochecha, então Tset para si mesma. Ela usava um vestido marrom monótono. Como ela havia escapado do cativeiro? E onde ela havia conseguido essa coleira amaldiçoada? Rand tinha dado isso a Katsuane para guardar. Ela tinha jurado que seria seguro. Nenhum guarda virá, Leosterin, Semiraj disse distraidamente, erguendo sua mão com pulseira. A pulseira combinava com o colar em seu pescoço. Eu protegi a sala contra ouvintes. Você descobrirá que não pode nem se mover a menos que eu permita. Você já tentou, e deve ver o quão inútil é. Desesperado, Rand estendeu a mão para Saidin novamente, mas não encontrou nada. Em sua cabeça, Leosterin começou a rosnar e chorar, e Rand sentiu quase como se fosse se juntar ao homem. Ele tinha que chegar até ela. Ele tinha que ser forte o suficiente. Ele forçou-se em direção a Semiraj e Elsa, mas era como se estivesse tentando mover as pernas de outra pessoa. Ele estava preso em sua própria cabeça, como Leosterin. Ele abriu a boca para xingar, mas nada saiu além de um coachar. Sim, Semiraj disse, você também não pode falar sem permissão. E eu sugeriria que você não pegasse Saidin novamente. Você achará a experiência desagradável. Quando testei a Domination Band antes, descobri que era uma ferramenta muito mais elegante do que aquele Seanchan Adam. Seus Adam permitem uma pequena medida de liberdade, confiando na náusea como um inibidor. A Domination Band exige muito mais obediência. Você agirá exatamente como eu desejo. Por exemplo, Rand se levantou da cama, suas pernas se movendo contra sua vontade. Então, sua própria mão se levantou e começou a apertar sua garganta logo acima da faixa do pescoço. Ele engasgou, tropeçando. Frenético, ele alcançou novamente Saidin. Ele encontrou dor. Era como se ele tivesse alcançado um tanque de óleo em chamas, então puxado o líquido ardente para suas próprias veias. Ele gritou em choque e agonia, desabando no chão de madeira. A dor o fez se contorcer, sua visão ficando preta. Você vê. A voz de Semiraj soou distante. Ah, eu tinha esquecido o quão satisfatório isso é. A dor era como 1.000.000 de formigas cavando através de sua pele e descendo até o osso. Ele se contorceu, músculos em espasmos. Estamos na caixa de novo. Leosterin chorou. E de repente, ele estava. Ele podia ver os confins negros, esmagando-o. Seu corpo dolorido de surras repetidas, sua mente frenética para permanecer sã. Leosterin tinha sido seu único companheiro. Foi uma das primeiras vezes que Rand conseguiu se lembrar de se comunicar com o louco. Leosterin começou a responder a ele pouco antes daquele dia. Rand não estava disposto a ver Leosterin como parte de si mesmo. A parte louca de si mesmo, a parte que conseguia lidar com a tortura, mesmo que apenas porque já estava tão torturada. Mais dor e sofrimento não tinham sentido. Não dava para encher uma xícara que já tinha começado a transbordar. Ele parou de gritar. A dor ainda estava lá, fazia seus olhos lacrimejarem, mas os gritos não vinham. Todos ficaram imóveis. Semiraj olhou para ele, franzindo a testa, sangue escorrendo do queixo. Outra onda de dor o atingiu. Quem quer que fosse. Ele olhou para ela. Em silêncio. O que você está fazendo? Ela disse, obrigando-o fale. Nada mais pode ser feito comigo, ele sussurrou. Outra onda de dor. Isso chocou, e algo dentro dele choramingou, mas ele não deu nenhuma reação externa. Não porque ele segurou os gritos, mas porque ele não conseguia sentir nada. A caixa, os 2 ferimentos em seu lado corrompendo seu próprio sangue, espancamentos, humilhação, tristezas e seu próprio suicídio. Matando a si mesmo. Ele podia de repente e nitidamente se lembrar disso. Depois de todas essas coisas, o que mais Semiraj poderia fazer com ele? Grande senhora, disse Elsa, virando-se para Semiraj, os olhos ainda parecendo levemente atordoados por alguma coisa. Talvez agora devêssemos. Quieta, verme, Semiraj cuspiu nela, limpando o sangue do queixo. Ela olhou para ele.
Já é a segunda vez que essas facas provaram meu sangue. Ela balançou a cabeça, então se virou e sorriu para Rand. Você diz que nada mais pode ser feito com você? Você esquece, Leosterin, com quem você fala. Dor é minha especialidade, e você ainda é pouco mais que um garoto. Eu quebrei homens 10 vezes mais fortes que você. Fique de pé. Ele fez. A dor não tinha ido embora. Ela obviamente pretendia continuar usando isso contra ele até obter uma reação. Ele se virou, obedecendo ao seu comando silencioso, e encontrou-me pendurada acima do chão, amarrada por cordas invisíveis de ar. Seus olhos estavam selvagens de medo, seus braços amarrados atrás das costas, sua boca bloqueada por uma mordaça de ar trançada. Semirage riu. Não há mais nada que eu possa fazer, você diz. Rand agarrou Saidin, não por escolha dele, mas dela. O rugido de poder o atingiu, trazendo consigo a estranha náusea que ele nunca conseguiu explicar. Ele caiu de 4, esvaziando o estômago com um gemido enquanto a sala tremia e girava ao seu redor. Que estranho, ele ouviu Semirage dizer, como se estivesse distante. Ele balançou a cabeça, ainda segurando o poder único, lutando com ele como sempre teve que fazer com Saidin, forçando aquele fluxo poderoso e distorcido de energia à sua vontade. Era como acorrentar uma tempestade de vento, e era difícil mesmo quando ele era forte e saudável. Agora era quase impossível. Use-o, Leosterin sussurrou. Mate-a enquanto podemos. Não matarei uma mulher, Rand pensou teimosamente, um resquício de uma memória do fundo de sua mente. Essa é a linha que não cruzarei. Leosterin rugiu, tentando tirar Saidin de Rand, mas sem sucesso. Na verdade, Rand descobriu que não conseguia canalizar voluntariamente mais do que podia pisar sem a permissão de Semirage. Ele se endireitou ao comando dela, o quarto ficando mais estável, a náusea recuando. E então ele começou a formar tramas, complicadas de espírito e fogo. Sim, Semirage disse, quase para si mesma. Agora, se eu puder lembrar, o jeito masculino de fazer isso é tão estranho, às vezes. Rand fez as tramas, então as empurrou em direção a mim. Não, ele gritou enquanto fazia isso. Não isso. Ah, então você vê, disse Semirage. Você não foi tão difícil de quebrar, afinal. As tramas tocaram-me e ela se contorceu de dor. Rand continuou a canalizar, lágrimas brotando em seus olhos enquanto ele era forçado a enviar as tramas complexas através do corpo dela. Elas trouxeram apenas agonia, mas fizeram isso muito bem. Semirage deve ter liberado a mordaça de mim, pois ela começou a gritar, chorando. Por favor, Rand, ela implorou. Por favor. Rand rugiu de raiva, tentando parar, mas incapaz de. Ele podia sentir a dor de mim através do vínculo, senti-la enquanto ele a causava. Pare com isso, ele berrou. Implore, disse Semirage. Por favor, ele disse, chorando. Por favor, eu imploro. De repente, ele parou, as tramas torturantes se desfazendo. Min ficou suspensa no ar, choramingando, os olhos atordoados pelo choque da dor. Rand se virou, encarando Semirage e a figura menor de Elsa ao lado dela. A negra parecia apavorada, como se tivesse se metido em algo para o qual não estava preparada. Agora, disse o Forsaken, você vê que sempre foi destinado a servir ao grande senhor. Nós deixaremos esta sala e lidaremos com aquele chamado Aes Sedai que me aprisionou. Viajaremos para Shaiol Ghul e apresentá-lo ao grande senhor, então tudo isso poderá terminar. Ele abaixou a cabeça. Tinha que haver uma saída. Ele a imaginou usando-o para rasgar as fileiras de seus próprios homens. Ele os imaginou com medo de atacar, para não machucá-lo. Ele viu o sangue, a morte e a destruição que ele causaria. E isso o gelou, o transformou em gelo por dentro. Eles venceram. Semirage olhou para a porta, então se virou para ele e sorriu. Mas temo que precisamos lidar com ela primeiro. Vamos tratar disso, então. Rand se virou e começou a andar em direção a mim. Não, ele disse. Você prometeu que se eu implorasse. Eu não prometi nada, disse Semirage com uma risada. Você implorou muito bem, Leosterin, mas eu escolhi ignorar seus apelos. Você pode liberar Saidin, no entanto. Isso precisa ser um pouco mais pessoal. Saidin piscou para longe, e Rand sentiu a retirada do poder com arrependimento. O mundo parecia mais monótono ao seu redor. Ele se aproximou de mim, seus olhos suplicantes encontrando os dele. Então ele pressionou a mão na garganta dela, agarrando-a, e começou a apertar. Não! Ele sussurrou horrorizado enquanto sua mão, contra sua vontade, cortava o ar dela.
Min tropeçou, e ele a forçou a se deitar no chão, ignorando facilmente suas lutas. Ele pairou sobre ela, pressionando sua mão contra sua garganta, agarrando-a e sufocando-a. Ela olhou para ele, os olhos começando a esbugalhar. Isso não pode estar acontecendo. Semirage riu. Hiena. Leosterin lamentou. Oh, Luz! Eu a matei. Rand apertou mais forte, inclinando-se para baixo para alavancar, seus dedos apertando a pele de Min e empurrando para baixo em sua garganta. Era como se ele agarrasse seu próprio coração, e o mundo se tornou preto ao redor dele, tudo escureceu, exceto Min. Ele podia sentir o pulso dela pulsando sob seus dedos. Aqueles lindos olhos escuros dela o observavam, amando mesmo enquanto ele a matava. Isso não pode estar acontecendo. Eu a matei. Estou bravo. Hiena. Tinha que haver uma saída. Tinha que haver. Rand queria fechar os olhos, mas não conseguia. Ela não o deixaria, não Semirage, mas Min. Ela segurou os olhos dele com os seus, lágrimas escorrendo pelas bochechas, cabelo escuro e cacheado desgrenhado. Tão lindo! Ele lutou por Saidin, mas não conseguiu pegá-lo. Ele tentou com toda a força de vontade que tinha relaxar os dedos, mas eles continuaram a apertar. Ele sentiu horror, sentiu a dor dela. O rosto de Min ficou roxo, seus olhos tremeram. Rand lamentou. Isso não pode estar acontecendo. Eu não vou fazer isso de novo. Algo estalou dentro dele. Ele ficou frio, então essa frieza desapareceu, e ele não conseguia sentir nada. Nenhuma emoção. Nenhuma raiva. Naquele momento, ele se deu conta de uma força estranha. Era como um reservatório de água, fervendo e agitando-se logo além de sua visão. Ele estendeu a mente em direção a ela. Um rosto nublado brilhou diante do próprio Rand, cujas feições ele não conseguia distinguir. Ele desapareceu em um momento. E Rand se viu preenchido com um poder alienígena. Não Saidin, não Saidar, mas algo mais. Algo que ele nunca havia sentido antes. Oh, Luz! Leosterin gritou de repente. Isso é impossível. Não podemos usá-lo. Jogue-o fora. Essa é a morte que seguramos, morte e traição. É ele. Rand fechou os olhos enquanto se ajoelhava sobre mim. Então ele canalizou a força estranha e desconhecida. Energia e vida surgiram através dele, uma torrente de poder como Saidin, apenas 10 vezes mais doce e 100 vezes mais violenta. Isso o fez vivo, o fez perceber que ele nunca tinha estado vivo antes. Isso lhe deu uma força que ele nunca tinha imaginado. Rivalizou, até mesmo, com o poder que ele tinha quando extraía do Shuedankal. Ele gritou, em êxtase e raiva, e teceu enormes lanças de fogo e ar. Ele bateu as tramas contra a gola em seu pescoço, e a sala explodiu com chamas e pedaços de metal derretido, cada um distinto para Rand. Ele podia sentir cada fragmento de metal explodir para longe de seu pescoço, deformando o ar com seu calor, deixando um rastro de fumaça ao atingir uma parede ou o chão. Ele abriu os olhos e soltou Min. Ela engasgou e soluçou. Rand se levantou e se virou, magma incandescente em suas veias, como quando Semirage o torturou, mas de alguma forma oposto. Por mais doloroso que isso fosse, também era puro êxtase. Semirage parecia completamente chocada. Mas, isso é impossível. Ela disse. Eu não senti nada. Você não pode. Ela olhou para cima, encarando com olhos arregalados. O verdadeiro poder. Por que você me traiu, grande senhor? Por quê? Rand levantou uma mão e, cheio do poder que ele não compreendia, teceu uma única trama. Uma barra de luz branca pura, um fogo purificador, irrompeu de sua mão e atingiu Semirage no peito. Ela brilhou e desapareceu, deixando uma tênue imagem residual na visão de Rand. Sua pulseira caiu no chão. Elsa correu em direção à porta. Ela desapareceu diante de outra barra de luz, sua figura inteira se tornando luz por um momento. Sua pulseira caiu no chão também. As mulheres que a seguravam queimaram completamente pelo padrão. O que você fez? Leosterin perguntou. Oh, Luz. Melhor ter matado de novo do que fazer isso, oh, Luz. Estamos condenados. Rand saboreou o poder por mais um momento, então, com pesar, deixou-o cair. Ele teria se segurado, mas estava simplesmente exausto demais. O desaparecimento dele o deixou entorpecido. Oh, não. Aquele entorpecimento não tinha nada a ver com o poder que ele tinha. Ele se virou, olhando para mim, que tossiu baixinho e esfregou o pescoço. Ela olhou para ele e pareceu assustada. Ele duvidava que ela o veria da mesma forma novamente. Ele estava errado,
De fato, havia algo mais que Semiraj poderia fazer com ele. Ele se sentiu matando alguém que amava profundamente. Antes, quando ele fez isso como Leosterin, ele estava louco e incapaz de se controlar. Ele mal conseguia se lembrar de ter matado Hiena, como se fosse um sonho nublado. Ele percebeu o que tinha feito somente depois que Ishamael o acordou. Finalmente, agora, ele sabia precisamente como era assistir enquanto ele matava aqueles que amava. Está feito, Rand sussurrou. O quê? Min perguntou, tossindo novamente. A última coisa que poderia ser feita comigo, ele disse, surpreso com sua própria calma. Eles tiraram tudo de mim agora. O que você está dizendo, Rand? Min perguntou. Ela esfregou o pescoço novamente. Os hematomas estavam começando a aparecer. Ele balançou a cabeça enquanto, finalmente, vozes soavam no corredor lá fora. Talvez o Ashamaen o tivesse sentido canalizando quando ele torturou Min. Eu fiz minha escolha, Min, ele disse, virando-se para a porta. Você pediu flexibilidade e risadas de mim, mas essas coisas não são mais minhas para dar. Sinto muito. Uma vez, semanas atrás, ele decidiu que deveria se tornar mais forte. Onde ele era ferro, ele decidiu se tornar aço. Parecia que o aço era muito fraco. Ele seria mais duro, agora. Ele entendeu como. Onde antes era aço, ele se tornou outra coisa. De agora em diante, ele era comandante. Ele havia entrado em um lugar como vazio que Tarno havia treinado para buscar, há muito tempo. Mas dentro desse vazio ele não tinha emoção. Nenhuma mesmo. Eles não conseguiram quebrá-lo ou dobrá-lo. Estava feito.